pessoal do Dialogando com a TV. Nós estamos aqui com a professora Raquel Marques Carriço Ferreira, doutora pela Universidade de Lisboa em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, mestre em Comunicação e graduada em Publicidade e Propaganda. Hoje nós vamos falar sobre o mundo das telenovelas numa visão mais acadêmica para o nosso público. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu estou extremamente agraciada pela sua presença, por eu poder participar do projeto e no que eu puder contribuir, estamos aqui. Obrigada. Bom, gente, por que as pessoas assistem telenovelas, professora? Por que as pessoas assistem telenovelas? O público se interessa tanto assim por telenovelas? Pois é, esse era um interesse que eu tinha quando trabalhava como coordenadora de mídia numa agência de publicidade, porque eu sempre tive acesso aos índices de audiências dos institutos de pesquisa, Ibope, Nielsen, né? E uma das coisas que eu mais percebia na avaliação desses relatórios é que as telenovelas tinham um grande índice de audiência se comparada com outros tipos de programação. E tendo acesso a esses relatórios, realmente fiquei bastante intrigada com esse tipo de pergunta e eu desenvolvi no meu doutorado um estudo sobre a audiência e recepção das telenovelas, mas não só aqui no Brasil, como em Portugal, porque foi lá que eu fiz o meu doutorado, como dizem os portugueses, o meu doutoramento. Com essa pergunta em mente, a minha ideia era seguir uma metodologia para que eu conseguisse buscar dados substantivos a partir de um número de entrevistados que tinham diversos interesses sobre as telenovelas, para fazer uma generalização a respeito dos motivos pelos quais as pessoas gostavam e selecionavam a telenovela para assistir. Nesse estudo, que é qualitativo, ele não é quantitativo, tá? A ideia é que ele traga mais riqueza de detalhes a respeito desse tipo de comportamento do que necessariamente uma comprovação, né, teórica dos meus achados. Eu encontrei como generalização 3 pontos essenciais. Primeiro, as pessoas procuram as telenovelas como uma forma de gerenciamento de humor. O que é isso? Quando a pessoa diz que se entretém, joga mentalmente para descobrir o que vai acontecer no capítulo seguinte, quem matou uma mocinha, quem vai ficar com o mocinho da novela, é um tipo de um jogo mental onde a pessoa se entretém, se envolve com aquele conteúdo e faz com que ela modele os seus níveis de excitamento. Então eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um dia tenso de trabalho, está aborrecido, as coisas não correram como deveriam ter acontecido no seu dia, a pessoa chega com um nível de tensão bastante alto em casa. Então eventualmente elas podem, essas pessoas com esse nível de excitação inadequada, tendem a procurar conteúdos da qual as auxiliem a escapar psicologicamente das raízes desse aborrecimento. Então eu tô me sentindo tensa, eu tô me sentindo aborrecida, então eu procuro um conteúdo calmante, água com açúcar, que me faça esquecer esses problemas que me geram um nível de tensão da qual eu considero inadequado. Essa relação, ela é uma relação tácita, a pessoa não tem uma consciência plena de que a pessoa vai em busca de, por exemplo, ou excitamento ou relaxamento. No caso do exemplo que eu acabei de dar, as pessoas pretendem diminuir o seu nível de excitamento. As pessoas estão tensas, estão aborrecidas, elas querem acalmar, querem relaxar ou escapar até dos seus próprios problemas. O caso contrário também acontece. Eventualmente as pessoas têm um estilo de vida que são necessariamente tedioso, sem graça, e aí as pessoas vão procurar nos conteúdos dos meios de comunicação social materiais que possam excitar, elevar o nível de excitação delas. Então elas querem se divertir, elas querem se entreter, elas querem se envolver em um determinado jogo mental que as telenovelas no geral proporciona para que elas possam vir a gerenciar o seu humor. Então respostas
substantivas que levam a pessoa a dizer, porque a telenovela relaxa, porque a telenovela me anima, porque a telenovela me faz escapar dos meus problemas do dia a dia, porque a telenovela, enfim, me dá uma alegria, né, do meu dia que me falta, né, que seria uma experiência, por exemplo, vicariante. Eu adoro o Brasil e eu só consigo ver o Brasil através das telenovelas porque eu não tenho dinheiro para viajar até lá, por exemplo. É uma experiência vicariante, né? Eu no sonho me projeto naquele ambiente que está passando pela tela da minha televisão, e todas essas situações me levam a gerenciar o humor. E aí existe uma teoria geral, né, da qual um arquiteto austríaco passou a estudar na Áustria e desenvolveu essas teorias, e com os meus estudos indutivos eu cheguei até esse austríaco que se chama Dolf Zillmann, e que me proporcionou a identificação desse motivo. Mas de forma muito generalizada, ainda existem mais 2 motivos. O primeiro motivo é conhecido como integração social, ou seja, as pessoas se utilizam da programação, das telenovelas, dos grandes veículos de comunicação de massa, para ter assuntos de conversa com seus colegas. Então é muito natural, por exemplo, a pessoa, os pais que têm adolescentes em casa, assistirem telenovelas juvenis para que eles acompanhem e tenham motivos de conversa com seus filhos. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir, eu não gosto das telenovelas brasileiras, mas eu gosto das portuguesas. Mas eu assisto as brasileiras porque são as que dão mais audiência, e então são que as pessoas comentam mais. E eu não quero chegar num salão de cabeleireiro e não ter motivo de assunto, não puder acompanhar a conversa das minhas amigas nesse local. Então as pessoas de fato se utilizam do assunto que acontece na telenovela para se integrar socialmente. E o último motivo, da qual a gente pode classificar como integração pessoal, é que as pessoas deliberadamente procuram nesses conteúdos aprender ou se aconselhar para resolver problemas pessoais, para deslumbrar, como é que eu poderia dizer, até uma perspectiva de percepção do que ele é comparativamente às expectativas sociais, né, e tentar se automodelar. Então, por exemplo, a roupa que eu visto está de acordo com aquilo que eu quero transparecer, né, o meu jeito de andar, a forma como eu lido com os meus problemas no trabalho, em casa, estão ajustados com os sentimentos da qual eu realmente possuo. Então, essa questão da integração pessoal tem uma relação muito conexa daquilo do mundo que eu percebo. Então, quem são as pessoas,
o que é bonito, o que é feio e onde eu me enquadro nessa lógica. Então existe uma construção do próprio eu, né, de alteridades, enquanto eu assisto as telenovelas. Já passou dos 15 minutos. E sobre com relação à influência da novela no que se refere à audiência, em questão de temas assim que causam impacto social, questões sociais, problemas sociais, isso acontece e como acontece? Bom, veja, o estudo que eu desenvolvi, ele tem a lógica de que o comportamento da audiência, ele não pode ser averiguado numa teoria geral. Quando a gente estuda audiência, a gente tem algumas, eu diria, clivagens de estudos que vão se dedicar à percepção, a seleção do indivíduo quanto a um determinado material, quais são suas motivações que o levam a selecionar determinado material em detrimento de outro, né? Tem outras clivagens que vão estudar como se dá o processamento de interpretação desse indivíduo sobre os conteúdos que recebem. Tem outras duas clivagens, uma que trabalha a partir da relação de crenças e de mudanças de atitudes, de opiniões do indivíduo a partir da sua exposição aos meios de comunicação de massa, e um último que a gente chama de clivagens comportamentais. Como que o indivíduo se comporta a partir da exposição dos meios de comunicação de massa. E todos eles estão interligados. Só que essas conexões são extremamente complexas e é impossível de imaginar o receptor a partir de uma teoria geral. Então, é por isso que existem essas clivagens e é impossível te dizer de fato, de forma consolidada, se a TV influencia e como influencia. Tá? De uma forma generalizada, influencia, porque o indivíduo, como a gente já viu no estudo, ele já vai propenso não só a alcançar alguns objetivos como se acalmar, relaxar, mas ele está receptivo a uma comunicação que vai de fato preencher um espaço da sua experiência pessoal que acaba mudando a sua perspectiva. Então, quando você fala dos assuntos que tocam as relações sociais, no que pode estar relacionado a questões importantes como alcoolismo, deficiências, doação de sangue, drogas, abusos, performance de gênero, que tem sido uma coisa bastante discutido, consciência política, ou qualquer coisa que venha a atingir a sociedade, eu não tenho sombra de dúvidas que existe sim essa influência, mas é uma influência que não é direta e concreta. Por exemplo, eu vejo numa telenovela alguma coisa assim que as deficiências devem ser tratadas com maior atenção e com maior engajamento da sociedade, tá ok? Não é por causa disso que eu vou me envolver em causas sociais em prol, por exemplo, da mobilidade urbana de pessoas deficientes. Você entendeu? Não existe uma relação direta entre uma mensagem recebida e um comportamento efetivo. A mente do indivíduo é muito mais complexo do que isso. Então, assim, existe uma preocupação com relação à influência do cinema, das novelas, de produtos de grande audiência, porque de fato eles influenciam, só que essa influência ela mantém um coeficiente que é muito difícil de compreender, porque as diferenças sociais, a partir do nível educacional do indivíduo, da sua experiência pessoal, da sua cultura, da sua etnia, das suas experiências pessoais como um todo, a levam a perceber melhor, pior, a receber com o coração mais aberto ou mais fechado, a interpretar de um modo, de outro, e aí existe uma chacoalhada dessas informações na cabeça do indivíduo, e quando a gente para o liquidificador e põe no copo, a gente tem que averiguar quase que um a um para saber o que sai de lá de dentro. E existe realmente uma resposta que praticamente não é igual uma com a outra, com muitas e muitas variantes, e então essa influência é dificílima de se determinar.
mas que existe influência, sim, e o próprio indivíduo busca, né, essas referências para poder resolver problemas, para poder lidar com o seu dia a dia, lidar com as pessoas, para diferenciar o que é certo do errado, o bom do mal, o bonito do feio. E essas referências são geralmente tomadas dos meios de comunicação de massa. Aí é que está a responsabilidade dos meios de comunicação e lidar com isso da forma mais, eu não diria nem legal, mas eu diria mais moral possível, né, para que esses produtos possam vir a beneficiar a sociedade dentro das suas possibilidades.
Outra pergunta que eu gostaria de fazer é com relação ao público, né? Já que você fez um trabalho, uma pesquisa muito profunda com relação às telenovelas em Portugal, existe qual o histórico, aliás, né? Primeiramente, das novelas em Portugal e no Brasil, e se existe uma diferença de público entre esses países? Ok, diferenças de públicos. Veja, é engraçado porque nós fomos colonizados pelos portugueses, mas fomos nós que colonizamos Portugal em termos imaginários, porque a televisão portuguesa só começa a partir da primeira telenovela brasileira, que é a Gabriela, Cravo e Canela, tá? Com a RTP1, que continua sendo a televisão estatal deles, só que essa é a primeira estatal, depois surgiram mais outras 4, né, cada uma com uma finalidade diferente. E aí, a partir de 92, quando começa as emissoras privadas em Portugal, as telenovelas acabam sendo um modelo de engajamento de audiência, né, e perpetuação econômica dessas empresas. Então, assim, a telenovela sempre foi algo muito discutido em Portugal e sempre teve grande inserção, como sempre teve em todo e qualquer país. A telenovela, ela é de fato um tipo de material midiático que tem grande repercussão e interesse, né, pelo público em geral. De diversas camadas, de diversas classes sociais, é algo que tem uma grande penetração de fato. Você me perguntou se haveria alguma diferença entre a recepção, a audiência entre Brasil e Europa. Então, estudando tanto aqui como lá, em termos genéricos, eu poderia te acusar que só existem, na verdade, basicamente a diferenciação dessas 3 motivações pelo qual as pessoas procuram as telenovelas: gerenciamento de humor, integração social, integração pessoal. Que na máxima generalização, a gente poderia falar em motivos consumatórios e motivos instrumentais. O que é isso? Motivos consumatórios são motivos que me levam a ver a telenovela, tá? E cujo engajamento acaba ali mesmo. Por quê? Porque eu quero, na verdade, ativar ou desativar um nível de excitamento, né? E uma vez que eu consiga achar esse nível correto ou não, eu apago a televisão e esqueço, né, que aqueles momentos aconteceram. O instrumental, ele está muito ligado com a motivação de integração pessoal ou até mesmo social. É quando eu levo para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, a minha experiência com as telenovelas. Então, eu compro a calça da mocinha que está na moda, eu compro o brinco que está na moda, eu compro a cortina que está na moda, eu começo a usar memes da qual a telenovela divulga, trejeitos, eu passo a gostar de uma nova playlist em função das músicas que na telenovela estão em voga. Então existe toda uma mudança cultural que de fato não só influencia as gerações, mas é buscada com esse objetivo pela própria audiência, esses referenciais. Então a adoção ou não adoção fica por critério das diferenças individuais de cada um, né? Mas, enfim, os países teriam por base, de uma forma muito genérica, as mesmas motivações do que dos brasileiros para assistir essa programação. Até porque a ciência, ela se comprova com a questão justamente, né? Você muda o objeto, mas na maioria das vezes você encontra as mesmas informações ou informações parecidas a depender da região. Com relação à diferença no que se refere à audiência nos últimos anos, está existindo algum aumento na audiência ou alguma redução na audiência? Então, existe uma queda deliberada desse tipo de conteúdo, como de todos os outros conteúdos, em função de uma nítida fragmentação da audiência e da tecnologia, né? Enquanto
o jornal surgiu e teve o seu auge, né, que passou para o rádio, que passou para o cinema, que passou para a televisão, hoje a gente tem uma aglutinação de todos esses veículos de comunicação que coexistem, né, e que fazem com que tantas emissoras que estão dentro de tantas plataformas tenham os seus fãs, tenham os seus seguidores, tenham, na verdade, uma série de conjuntos de pessoas que são aglutinados em função dos seus interesses. Então, essa fragmentação, não só da plataforma, como também da quantidade quase que limitada de conteúdo que é disponibilizado para o receptor, para a audiência, né, e principalmente com esse novo modelo de fluxo da audiência que antes tinha local e tinha horário para ser recebido e hoje não tem mais, porque você pode ver uma telenovela através de um site ou de uma televisão que te disponibiliza de forma paga esses conteúdos e você assiste da forma que você quiser, na plataforma que você quiser, na hora que você quiser, faz com que todos esses conteúdos de fato percam seus referenciais. Então, a novela, a partir da fortificação, inclusive, de toda essa tecnologia e da quebra desse fluxo sistemático, né, de emissão-recepção, faz com que exista uma queda livre, tá? Consistente nas telenovelas, tanto quanto em qualquer outra programação, né? Mas isso ainda é o suficiente, tá, para considerar a televisão, por exemplo, genérica, que é muito forte ainda aqui no Brasil, é um negócio sustentável, né? Eu não sei até onde isso será factível, possível de ser um negócio viável, mas eu imagino que dentro em breve esse formato vai ser modificado.
E agora a pergunta surpresa. A novela, ela reflete a sociedade ou a sociedade reflete as telenovelas? Essa foi surpresa mesmo, viu? Então, na verdade, esse fluxo contínuo de retroalimentação, ela é extremamente notório. Não tem como avaliar, dizer o contrário, né? Aquela velha pergunta: quem que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Né? Então, você não consegue produzir um produto cultural, né, e não ter grande aceitação se ela de fato não retrata interesses de uma sociedade. Né? Se isso não acontecer, ele não sobrevive enquanto produto, porque as pessoas se desinteressam dela e ela vai ter que necessariamente sair do ar, porque ela precisa ser economicamente viável, né? E essa falta de desinteresse faz com que isso aconteça. Agora, ao contrário, se os produtores estiverem afinados com os desejos e anseios da audiência, é claro que esse produto vai se perpetuar e vai influenciar, obviamente, não só aqueles interessados, mas tantos outros interessados que estão interessados nas pessoas interessadas. Pessoal, terminou agora a entrevista com a professora doutora Raquel Carriço. Agradecemos a audiência e até mais. Pergunta surpresa, né?